Atos capítulo 1, verso de número 8, vai ser nosso ponto de partida. Nós vamos falar um pouquinho sobre missões urbanas. Alcançando cidades, transformando vidas. Todo mundo encontrou? Não vai colocar na tela. E aí, como é que você faz? Nem no celular você tem, não é possível, você não tem a Bíblia no celular. Muito bem, vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Pai, nós te louvamos, nós somos gratos ao Senhor pela nossa vida, pela vida da tua igreja. E agora, Deus, que já participamos desse período de exaltação ao teu nome através de canções, já falamos com o Senhor, Deus, colocamos as nossas dificuldades, aquilo que vai no nosso coração diante do Senhor em oração, meu Pai. Agora queremos, Deus, ser ministrados pela tua palavra. Por isso, fale as nossas vidas nesta noite, Pai. Toca aqueles que estão aqui e também aqueles que estão em suas casas ou em outros lugares, Pai, mas tem acesso através da internet, Pai. Assim oramos ao Senhor no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deixa aberto aí que daqui a pouquinho a gente vai ler, tá? A gente vai falar sobre missões urbanas, né? A gente tem campanha de missões nacionais, mundiais, tem também estaduais, né? Mas hoje eu quero falar sobre missões urbanas, que não é um assunto muito falado, né? Mas é um assunto bem atuante na vida prática, tá? E aí eu quero te fazer uma pergunta. Começar com perguntas é interessante, que já tira a gente da inércia, né? E a pergunta que eu te faço é: aonde está o maior campo missionário no mundo? Você poderia dizer? Qual é o maior campo missionário do mundo? Será que é na Ásia? Lá no continente asiático? No continente asiático existem países lá que são extremamente fechados ao Evangelho, né? Extremamente fechados. Países com mais de 90% de muçulmanos, né? Será então que é no continente asiático onde temos no mundo o maior campo missionário? Será que é no continente africano que está o maior número de pessoas carentes de serem ministradas e evangelizadas? Onde é o maior campo missionário? Será que é lá no extremo do Nordeste, lá no sertão nordestino? Será que lá está o nosso campo missionário? Onde está o nosso campo missionário? Se eu te falar que fica a minutos da sua casa. O nosso campo missionário, irmãos, fica a minutos da nossa casa. A minutos da nossa casa. Existem pessoas, existem situações, existem circunstâncias que carecem da ação efetiva do Evangelho de Jesus, que é transformador, que é salvador. Fica a minutos da nossa casa o nosso campo missionário. O maior campo missionário é a cidade onde a gente vive. Nós não vivemos no estado, nós não vivemos na federação, nós vivemos nas cidades. É onde que a gente vive na cidade. É exatamente na cidade onde a gente vive. E trazendo mais especificamente para Nilópolis, nós não vivemos numa cidade do interior. Nós vivemos, podemos dizer, num centro urbano, porque Nilópolis faz parte do Grande Rio, não é isso? Então nós vivemos num centro urbano. Então o nosso maior campo missionário é a nossa cidade, é onde nós vivemos. Olha que diz Atos 1:8, e aí chegamos no texto que eu pedi para você separar. E está ali, né? Está ali para você ler. Diz assim o texto: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em
toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Perceba uma coisa, eles moravam em Jerusalém, os apóstolos estavam em Jerusalém, quando esse texto foi vivido. Eles estavam em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade. Judéia, na verdade, Jerusalém faz parte da Judéia. Judéia, para a gente ter uma compreensão melhor, podemos dizer que é um estado. Não era um estado, era uma região. Mas para a gente entender nos nossos dias, o que seria a Judéia, seria tipo o estado do Rio de Janeiro. Então, a Jerusalém seria a cidade de Nilópolis. A Judéia seria o estado do Rio de Janeiro. E aonde seria Samaria? Seria outra região, outro estado, sei lá, o Espírito Santo, que é do lado do Rio de Janeiro. E os confins da terra? Aí são os outros, a Bahia, e vai subindo, né? Ou vai descendo, enfim. O fato é, perceba que o texto fala que a gente tem que fazer discípulos, a gente tem que evangelizar a partir de onde nós estamos. A gente tem que cumprir aquilo que o Senhor Jesus nos deixou a partir de onde nós estamos, a partir da nossa cidade. Da nossa cidade. É do micro para o macro, não é o contrário. Não é o contrário, é do micro para o macro. Entendeu? A cidade, estado, país e mundo. Então, nós precisamos nos posicionar a partir de onde nós estamos, que é na cidade, onde nós vivemos, tá? As cidades são o ponto de partida da missão. É onde nós estamos, Eu lembro de um sermão da Esther, aqui depois que ela veio de Tóquio, lá, e ela falou assim, olha, nós tivemos que ir lá para o outro lado do mundo, literalmente ela foi para o outro lado do mundo, né? Tivemos que ir lá para o outro lado do mundo para entender que a missão, né, é onde a gente está, Então, a missão que o Senhor tem para nós, se Ele nos plantou aqui, se Ele nos colocou aqui, é a partir de onde nós estamos. Então, o que nós vamos fazer hoje, né? Qual é a pretensão de hoje? É aprender a viver essa missão onde nós já estamos, tá? Apesar de que o Cleivson, ele não é de Nilópolis, né? É de Mesquita? Você trabalha... mas Mesquita é outra cidade também, né, irmão? É outra cidade também. Então, o Cleivson vai viver a partir de Mesquita, né? Muito bem. Então, como nós vemos uma cidade, irmãos? E a gente está falando aqui não de uma cidade do interior, porque é bem diferente de um centro urbano. Como nós seres humanos, acabamos vendo, e na nossa realidade aqui, tá? Do Rio de Janeiro, como nós vemos a cidade. Primeiro, a gente vê a cidade como um caos, né? Você acha que Nilópolis é perfeitinha? É perfeitinho? Não é. A gente vê. O que a gente vê na nossa cidade? É meio que um caos, né? O motoqueiro nunca está de capacete. Nunca. Essa mão da igreja aqui, ela é mão única. Mas muita gente não usa ela como mão única. Enfim, você sabe de muitas coisas aí que acontecem na nossa cidade, né? Esses dias eu vi um cara construindo uma parede na calçada da rua. Ele estava fechando a calçada da rua. Então, e tem muitos outros aspectos, né, que a gente pode olhar e falar assim, caramba, isso aqui, né? Pessoal vendendo as coisas no meio da calçada, enfim. Como vemos a nossa cidade? Uma das nossas visões sobre a nossa cidade é meio que um caos, né? E isso não é privilégio da nossa cidade. Vai lá para São João para você ver como é que o negócio está. Vai lá para o centro do Rio. Irmãos, uma cidade muito grande, a maioria das cidades, centros urbanos, eles são meio que caóticos.
infelizmente, né? Nós também vemos muito pecado, né, no centro urbano, né? Se você, por exemplo, no domingo agora, parece que Nilópolis voltou a ser um centro de shows. E quase todo final de semana estão fechando as ruas por conta de shows que estão acontecendo em Nilópolis. E a gente sabe que acontecem muitas coisas, muitas bebedeiras, né, bebedices, muitas drogas, enfim, muitos pecados. Muitos pecados, né? A gente sai do culto e às vezes tem que entrar numa outra rua, porque a rua está tomada de gente se embriagando no meio da rua, e a gente tem que passar por outras ruas. Então, o que a gente também enxerga? Muito pecado nas cidades, né? E muita pressa, muita correria, ninguém tem tempo para nada, e vai para lá, vai para cá, muita pressa. Eu lembro que há uns anos atrás eu fui numa cidadezinha e eu fiquei nervoso de estar naquela cidade, porque eu estava tão acelerado internamente que a calma daquelas pessoas me deixava nervoso, porque eu estava em uma outra, como é que você falou? Em uma outra frequência. Eu falei, meu Deus, pessoal muito lento. Eu estava em outra frequência, por quê? Porque a gente sair desse caldeirão aqui e chegar lá, né? Se você anda todos os dias aqui na Mirandela, você vai ficar em outra frequência, irmão. Então é muita pressa, muita correria, ninguém tem tempo para nada. Então, é assim que, na maioria das vezes, nós, seres humanos, enxergamos uma cidade, né? Um centro urbano. Mas como Deus será que vê a cidade? Como que Deus vê? Ele vê muitas almas. Ele vê muitas pessoas que podem ser alcançadas. Muitas pessoas que podem fazer parte do seu reino. É assim que Deus vê um centro urbano. Muitas vidas que podem ser transformadas. Deus também vê em uma cidade influência. Pessoas transformadas podem influenciar e muito. Oportunidade. Muitas oportunidades Deus vê de salvar pessoas num centro urbano. Oportunidades essas que talvez não teria em um lugar, por exemplo, como nós falamos aqui sobre lá na Ásia, que o país é fechado para o Evangelho. Então, no centro urbano também existem muitas oportunidades. Jeremias 29 diz, verso 7, busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. E eu grifei ali, eu os deportei. Quem colocou, no caso, Jeremias naquela cidade, que eles estavam vivendo um exílio, foi o próprio Deus. Queridos, acredita que Deus que te colocou onde você está. E a partir de onde você está, Deus quer abençoar. Deus quer que a gente gere influência dele, do Evangelho sobre essas vidas. Por isso a gente precisa orar pela nossa cidade. A gente tem que olhar a nossa cidade com um olhar de amor, para que a prosperidade dela seja também a nossa prosperidade. Não podemos desistir da cidade onde Deus nos plantou, onde Deus nos colocou. Então, a partir de hoje, entenda, se você está aqui, se é um servo de Deus, entenda que Deus quer usar a sua vida neste lugar, a partir de onde você está. E nós estamos em Nilópolis. Então, Deus quer nos usar aqui, irmãos, aqui. Vamos ver como que Deus gosta de cidade na Bíblia. Eu vou dar 3 exemplos aqui. Primeiro, o exemplo de Nínive, cidade de Nínive.
E se você é embaixador do rei, você conhece a história de Jonas, né? Deus manda Jonas para a cidade de Nínive. E qual era o objetivo? Vai pregar lá, vai falar que vai todo mundo morrer. O objetivo final de Deus era que eles se convertessem, que eles se arrependessem, que eles soubessem: olha, se vocês continuarem assim, vocês morrerão, serão destruídos. E a partir dessa exortação, dessa palavra, dessa pregação exortativa, aquele povo seria convertido. E aí o que Jonas faz? Jonas foge, por quê? Porque Jonas não gostava daquele povo, não gostava daquela cidade. E ele foge, né? Ele quer ir em direção a Tarsis, e ele não vai. Mas veja como Deus gosta de cidades. Deus queria, no final das contas, abençoar aquele povo daquela cidade. Jerusalém, Lucas 19:41, vai dizer, vai ser o assunto ali é Jesus. Jesus olhando para a cidade de Jerusalém e chorando sobre ela. Jesus olha para Jerusalém e chora sobre ela, porque ele sabia o que iria acontecer. Ele sabia que aquela cidade iria rejeitá-lo. Ele chora porque, na verdade, ele queria que aquela cidade se convertesse, aquela cidade acreditasse que ele era o Messias, que era o Cristo. E por isso ele chora olhando para Jerusalém. Por que ele chorou? Porque ele amava aquele povo, amava aquela cidade. Se ele não amasse a cidade de Jerusalém, ele não ia chorar. Ele não ia chorar, ele falou assim, ele deveria ficar ansioso para tudo acontecer logo, para que eles realmente fossem condenados e mortos, né? E ao serem mortos, não herdarem a vida eterna. Mas ele chora, porque ele amava aquela cidade. Amava. E a Nova Jerusalém? Apocalipse capítulo 21, lá no verso de número 2, vai falar que Deus traz a Nova Jerusalém, uma cidade onde nós vamos morar, uma cidade preparada, como uma noiva preparada para o noivo. Essa é a Nova Jerusalém, onde o Senhor nos colocará para viver, na Nova Jerusalém, a cidade onde Ele habitará com o seu povo. Ele habitará com o seu povo. Então veja, como Deus gosta de cidade. Deus nas cidades, né? Deus ama as cidades e deseja redimi-las. Então, querido, eu sei que talvez você não aguenta mais a sua cidade, né? Mas, em nome de Jesus, vamos começar a olhar para ela com um olhar de amor, como Deus olha para ela. Deus ama as cidades e deseja redimi-las. Então, que sejamos esses agentes do Senhor para a remissão da nossa cidade, a partir de nós, Oportunidades urbanas, né? E aí, como eu disse, existem oportunidades na cidade onde nós moramos, né? Por exemplo, existe uma diversidade. Não é só brasileiro que se encontra em Nilópolis, Não, você encontra chinês, você encontra turco, né? Você encontra outras nacionalidades aqui. Então, olha só, uma diversidade que Deus está nos dando em uma cidade só. Em uma cidade só, você acaba fazendo missões mundiais, se você quiser. Dá para a gente fazer missões mundiais na cidade, porque existem várias nacionalidades que moram aqui. Imagina a cidade de São Paulo. Eu acho que tem todas as nacionalidades do mundo naquela cidade. As cidades são oportunidades para a gente alcançar outros povos que estão próximos a nós. Oportunidade, porque existe diversidade em uma cidade. Existe concentração, e isso dá eficiência missionária. Enquanto em cidades do interior você precisa andar quilômetros, para você chegar em um povoado, em uma família. Aqui a gente tem milhares de famílias aqui perto da gente.
No condomínio onde moro, lá, 300 apartamentos. Olha a quantidade de famílias, a densidade, a concentração de pessoas. Isso é oportunidade. Porque a gente não precisa se deslocar tanto tempo para chegar num povo. O povo já está aqui. As pessoas já estão aqui, né? O meu irmão, ele está trabalhando, né, como pastor no interior do Espírito Santo. E ele está até fazendo uma campanha lá para uma Kombi. Por quê? Para poder buscar as pessoas que moram longe, alcançar pessoas que moram longe. Porque são fazendas, enfim. Aqui no centro urbano a gente não tem esse problema. As pessoas já estão aqui, existe uma concentração. Então isso traz eficiência missionária, se nós quisermos. Influência. Mude a cidade e a nação mudará. Isso aconteceu de fato, irmãos, lá na Coreia do Sul. Agora as coisas estão se invertendo novamente, né? Mas há décadas atrás isso aconteceu na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul. A influência de uma igreja gerou uma influência numa cidade que acabou gerando influência no país, Coreia do Sul. Lá onde abriga a maior igreja evangélica do mundo, mais de 800 mil membros. Lá em Seul, né? Lá na Coreia do Sul. A igreja do pastor falecido, né? Faleceu ano passado, ou início desse ano, o Paul Yang-shu. E começou pequeno, e foi crescendo, começou a influenciar a cidade, e as cidades em volta influenciou um país. Um país. Então, a gente tem que começar da onde a gente está, do micro para o macro. Então, os centros urbanos, eles trazem essas oportunidades, diversidade, concentração e influência. Então, como que a gente faz? E são só 2 tópicos, vai ser bem rápido, tá? Como a gente faz para evangelizar no centro urbano? Primeiro, querido, não seja um turista na sua cidade. Não seja um turista. Missão urbana é sobre ser, não apenas fazer. Você tem que ser. Você é nilopolitano, que ele está morando aqui. Eu trouxe meu título, eu vim morar aqui, trouxe meu título para cá. Sou cidadão nilopolitano. Eu tenho que viver isso aqui. Moro aqui, eu tenho que viver isso aqui. Diz João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Veja só, Jesus veio habitar entre nós, Jesus veio habitar numa cidade. Ele poderia ter mandado os anjos. Eu não vou sujar meu pé lá naquela terra lá de pecadores, vou mandar os anjos. Eles estão ao meu serviço, mas não, ele veio e habitou entre nós. Ele habitou numa família, habitou numa cidade. Então, irmãos, a gente precisa viver, se a gente quer ganhar essa cidade, a gente tem que viver a realidade dessa cidade. Precisamos habitar no nosso contexto. E aí eu vou tentar explicar melhor. Eu já ouvi o pastor Levi falando várias vezes o seguinte, né? Assim, ó, eu poderia morar em outra cidade, mas eu faço questão de morar em Nilópolis. Por quê? A minha igreja é em Nilópolis, eu faço questão de morar em Nilópolis. Está certo, tem que viver a realidade onde a gente mora, né? Vivemos a realidade onde a gente mora. Você mora em Nilópolis ou você apenas dorme nela? Eu sei que no passado, Nilópolis já foi conhecido como cidade dormitório, né? É porque o pessoal saía tão cedo para trabalhar e chegava tão tarde em casa que acabava, né, nem tendo tempo de se relacionar, de conhecer as pessoas. Eu chegava para dormir mesmo, só para dormir. Mas no final de semana, se você está em Nilópolis, você tem que se relacionar aqui, meus irmãos. Afinal, não é possível que você não tenha nenhum momento para você se relacionar com as pessoas dessa cidade, né? Viva o evangelho onde você está. Então, vou dar um exemplo aí. A gente precisa conhecer o nosso entorno. O nosso entorno. A gente não vive aqui, tem que conhecer as coisas daqui. Entendeu?
Então, quero te incentivar a fazer um turismo em Nilópolis, para você conhecer, e deixar de ser turista aqui, tá? Então, você tem que conhecer seu vizinho. Como que você vai ganhar a cidade se você não conhece o vizinho? Tem que conhecer o vizinho. Pergunta o nome dele. Vá só numa padaria, escolhe uma padaria, e não é tão fácil escolher a padaria em Nilópolis, porque é difícil encontrar uma padaria boa, né? O pastor Antônio Carlos tem o privilégio de morar perto de uma padaria boa, né? E que onde o pão é bom. Onde eu moro não é tão bom lá, perto de onde eu moro lá. Mas aí, escolher uma padaria, vá só nessa padaria, entendeu? Porque aí você vai começar a conhecer o padeiro, começar a conhecer o atendente, a pessoa do caixa. Para quê? Para criar relacionamento, para você se relacionar na cidade, entendeu? O zelador, enfim, aonde você mora, procure se relacionar com as pessoas, conhecer as pessoas, os seus vizinhos. Os seus vizinhos. O Evangelho, ele quebra o anonimato. Crente precisa conhecer as pessoas, precisa conversar com as pessoas. E não só crente, irmão. Você tem que conhecer outras pessoas. Tem que conversar com as pessoas. Entendeu? A gente precisa se relacionar. Porque se a gente não se relacionar, a gente não tem como apresentar o Evangelho. De forma, claro, mais profunda. De forma mais profunda, não tem como sem se relacionar. Tá? E eu não estou falando aqui de você negociar os princípios cristãos, de forma alguma. Você que vai influenciar, através da sua vida, para os princípios cristãos. E agora o segundo ponto, que é o 2, para a gente fechar. Observe e sirva. Observe e sirva. Primeiro, que a gente tem que estar vivendo a cidade. A gente tem que estar inserido na cidade, com as pessoas. E o segundo, a gente precisa observar e servir. Então, antes da gente falar, antes da gente querer apresentar o Evangelho de goela abaixo, antes de a gente querer convencer ou obrigar as pessoas a seguirem a nossa fé, a aceitarem o nosso Jesus, a gente precisa primeiro observar as pessoas. Porque às vezes a gente fica respondendo pergunta que não foi feita. Entendeu? Fica querendo dar resposta para pergunta que não foi feita. Chega falando algo que a pessoa não está querendo ouvir aquele negócio, nem está aberta para aquilo. Então, primeiro a gente tem que observar. Observar com um olhar de amor as pessoas. As pessoas da cidade não precisam de mais informações. Irmãos, nós vivemos na era da informação. O que mais tem é informação. Mais informação. A gente tem muita informação, tem gente ficando doente de tantas informações que recebe, de tanto acúmulo de informação. Então, a gente chegar para falar com uma pessoa, apenas passar uma informação a mais para ela sobre Jesus e tal, isso não é relevante para aquela pessoa, na maioria das vezes. O Espírito pode trabalhar? Pode. O Espírito continua trabalhando. Mas a gente precisa, primeiro, antes de querer falar, a gente precisa começar a observar. Observar. Elas precisam de conexão e bondade. Então, antes da gente sair falando, a gente precisa observá-las. Para quê? Para a gente poder atender a uma necessidade que a gente percebe. Entendeu? Elas precisam de se conectar com a gente. Elas precisam dar uma abertura para a gente. Mas antes de apresentarmos o Evangelho para elas precisam se abrir para receber a palavra que a gente quer oferecer para elas. E a gente não consegue isso querendo se impor contra elas. Elas precisam se conectar com a gente primeiro. E uma excelente forma disso é gerar um ato de bondade para com elas, né? Quais são as dores que as pessoas, na maioria das vezes, têm nos centros urbanos? Solidão. Milhares de pessoas, mas as pessoas estão se sentindo sozinhas. Muitas pessoas vivendo e morando sozinhas. Injustiça, pessoas que sofrem injustiça de todo jeito. Então, as pessoas estão se sentindo sós.
injustiçadas, estressadas. Essas são algumas dores das pessoas que moram na nossa cidade. E como que a gente pode atuar observando essas dores? Primeiro a gente observa e depois a gente serve. Serve elas. Serve elas. Servir é o pré-evangelismo. É um pré-evangelismo. Então você precisa observar, nós precisamos observar as pessoas. A necessidade das pessoas. E se apresentar como alguém que vai somar, que vai ajudar. Pessoas que farão atos de bondade para com elas, e isso vai desarmá-las. Isso vai abrir o coração delas. Vou dar um exemplo muito assim, extremo, para ficar claro o que eu estou querendo dizer. Está tendo lá um futebol lá de final de semana, em algum lugar. É amador, tá? Um futebol amador mesmo, né? Aí você pensa assim, hoje eu quero evangelizar. Hoje eu quero que Deus me use, eu quero exercer amor pela minha cidade, e vai lá num campinho qualquer lá. E aí você fica lá com as garrafas d'água lá, ou com a garrafa d'água com um copinho descartável, que eu acho que é mais barato, né? Que você compra um monte de garrafinha de água mineral. E aí, querido, nos intervalos ali, você vai lá e oferece água lá para o pessoal. Oferece água, entendeu? Aí a pessoa vai, talvez a pessoa vai olhar para você e vai falar assim, mas por que você está fazendo? Não te conheço. Tem alguma coisa nessa água? Quer vender essa água? Aí vai abrir um diálogo, vai abrir um interesse na pessoa de querer saber o porquê você está fazendo aquilo ali, entendeu? A bondade, da bondade à palavra. Você faz um ato de bondade, esse é um exemplo, tá? É um exemplo. E aí, isso vai gerar uma abertura para você poder ministrar o evangelho àquela pessoa, né? Aí a pessoa vai te perguntar, mas por que você fez isso? Por que você me deu essa água? Por que você está entregando água aqui para a gente? Você nem está jogando, você só veio aqui para entregar água, por que você está fazendo isso? Aí você pode dar uma resposta assim, porque essa é a forma que eu encontrei de retribuir o amor que eu recebi de Deus, por exemplo. Aí você abre um diálogo, entendeu? Através de um ato de bondade. Através de você observar uma necessidade, o pessoal está jogando bola, vai sentir sede, a partir de uma necessidade que você observou, você, com um ato de bondade, você abre para você ministrar o evangelho e começar uma conversa, um diálogo. Então, falta mais o que, irmãos, para a gente colocar em prática aquilo que o Senhor tem para nós, né? Tem para ser ministrado. Falta a gente superar medo, a timidez e a nossa zona de conforto. O que falta para a gente começar a falar do amor de Jesus para as pessoas que moram na nossa cidade, próximos a nós? A gente superar o medo, a timidez e a nossa zona de conforto. Diz 2 Timóteo 1,7, Paulo a Timóteo, diz assim, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, em algumas versões, espírito de timidez, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Queridos, Deus não nos deu um espírito de covardia, um espírito de timidez. Pelo contrário. Ele nos deu um espírito de poder, de capacidade, de amor, de olhar o outro e amá-lo, né, de domínio próprio, de conseguir se controlar. É isso que o Senhor nos deu para nos ajudar nessa tarefa. E nós só superamos, queridos, o medo, a timidez e também a nossa zona de conforto praticando. A gente só supera as coisas praticando. Isso é para tudo na vida. Para tudo. Entendeu? Por exemplo, eu tenho respeito pela roda gigante. Quem conhece a roda gigante do parque? Eu tenho respeito pela roda gigante. Por quê? Porque a roda gigante ela é muito baixinha para mim, onde eu encosto, e quando eu chego lá em cima e fica balançando, eu me sinto vulnerável, entendeu? Vulnerável.
Mas se eu for no parque e falar assim, hoje eu perco o medo, hoje eu ganho o respeito da roda gigante. E eu comprar lá aquele passaporte que eu posso ficar o dia inteiro lá brincando, e eu ficar o tempo todo na roda gigante, se eu der umas 20, 30 voltas, eu duvido que eu não ganho o respeito daquela roda gigante. Entendeu? Eu duvido. Por quê? Você vai praticando, até você superar aquilo. Entendeu? Eu quero aprender a andar de bicicleta. Se você ir para o Jericinó e ficar lá uma tarde inteira, ou um mês inteiro indo lá, duvido que você não aprende, querido. Duvido. A gente só supera as coisas praticando. Então, como que a gente vai vencer o medo, a timidez e sair da nossa zona de conforto para a evangelização? Praticando. Entendeu? Vai praticar. Inclusive, é uma técnica para você que quer perder o medo de falar em público. É praticando. Toda oportunidade que surgir, meu irmão, se coloca. Vai errar, vai tropeçar, vai engasgar, mas pratica, uma hora vai melhorar, entendeu? Aí você vai, é um aniversário de um parente seu, você deixa eu dar uma palavra, entendeu? Aí, num culto no lar, eu posso orar, entendeu? Você vai se colocando até você perder, a ficar desinibido, entendeu? E ir praticando, e melhorando. Então, a gente só supera praticando, e nós, queridos, nesse domingo, nós teremos a oportunidade de praticar. Nesse próximo domingo, nós teremos a oportunidade de praticar. Então, se você quer perder o medo, a timidez, e sair da sua zona de conforto, através da evangelização, não perca essa oportunidade de praticar. Próximo domingo, às 16h, aqui na igreja. Entendeu? É assim que a gente vence. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. O problema da colheita minguada não é a falta de frutos, é a falta de trabalhadores. Mas nós podemos ser esses trabalhadores. Então, queridos, seja a luz no caos urbano. Nossa cidade, ela é o nosso campo missionário. Nossa cidade é o nosso campo missionário. Eu tenho chamado para ir para outro país. Vai, pode ir. Glória a Deus, Deus usa. Deus tem chamados específicos, eu acredito nisso também. Mas enquanto você está aqui, tem a sua cidade como seu campo missionário. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço por esta palavra, te agradeço, Deus, porque apesar de nós, o Senhor ainda continua acreditando e esperando, Pai, por nós, teus filhos. Por isso, Deus, usa as nossas vidas, Pai. Tire as nossas limitações, Pai. Toca no nosso coração, Pai, para que sejamos, Pai, esses trabalhadores da tua colheita, a partir da nossa cidade, onde o Senhor nos colocou. Assim, oramos ao Senhor, pedindo a tua bênção, no nome de Jesus. Amém e amém.